Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários das lições bíblicas da CPAD relacionado à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos comentando as lições relacionado à supremacia das Escrituras. Dando continuidade a esse estudo, hoje nós vamos abordar a lição de número 9, que tem o título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Então, hoje nós vamos comentar sobre os livros históricos e livros poéticos ou livros de sabedoria. Sabemos que a estrutura da Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo ele tem 39 livros, dividido em 4 seções. Pentateuco, nós comentamos no vídeo passado, tem os livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, um total de 39. E nessa lição, o nosso objetivo é trazer um resumo aqui sobre esses dois grupos, dos históricos e das poesias, né? Alguns livros chamados de sapienciais ou didáticos, porque dá instrução. A Bíblia Sagrada, ela, no seu sentido literário, ela tem umas figuras, alguns gêneros literários da qual a palavra de Deus ela foi revelada aos homens. Os livros históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther. São 12. Esses livros, o estilo são narrativas que vai mostrar a soberania de Deus sobre todos os povos, a soberania de Deus sobre a história. E os livros poéticos vai revelar o que? A natureza do homem, né? E também a maneira da qual nós somos chamados a adorar a Deus e aprender algumas verdades eternas. E os livros históricos do Antigo Testamento, nós vamos ver que vai apresentar o que? Ali, no livro de Josué, a conquista da terra prometida. Então, Deus batalhando as batalhas ali do povo hebreu. Algumas batalhas eles tiveram que batalhar, mas aquelas da qual eles não tinham como vencer, não tinham condições, nós vamos ver que o próprio Deus, ele se manifesta ali, batalhando as guerras ali de Israel, que batalhava as guerras ali do Senhor. Então, no livro de Josué, nós encontramos a conquista, os preparativos para a conquista.
E aqui no nosso canal aqui nós temos 3 lições gravadas que nós comentamos sobre o livro de Josué. Após o período da conquista, o livro de Josué dura aproximadamente 30 anos de história. Nós vamos encontrar o livro de Juízes. Após aquela geração que adentrou ali a terra prometida, né, Josué, os anciões, nós vamos ver que após eles morrerem, nós vamos ver que o povo, eles enveredam para um caminho de acordo com os costumes ali dos povos, onde cada um fazia aquilo que bem entendia. Então Deus, através de Moisés, deu a lei para o seu povo, deu estatutos, Deus deu normas, deu leis civis, trouxe ali as 10 palavras, né, mostrando sobre o caráter, a moralidade. Porém, eles preferiram entrar por um outro caminho. E nós vamos ver que andar sem Deus é terrível. Eles vão sofrer ali a tribulação, a aflição ali dos povos cananeus que estavam em volta deles ali. E Deus permite isso. E quando eles se arrependem, nós vamos ver que Deus levanta homens, né? Esses homens são chamados de juízes. Então, nesse período de 350 anos, nós vamos ver que cerca de alguns, nosso comentador aqui fala 12, mas alguns, né, vão dizer que foram 15 juízes, né? Não importa a quantidade, o certo é que esses homens foram levantados, foram inspirados por Deus. Eram homens carismáticos, homens que eram dotados de um poder sobrenatural, da qual Deus libertava ali o seu povo da aflição de outras nações. E nós vemos que é um ciclo vicioso. Nesse tempo o povo não tinha constância, não tinha perseverança. Então nós aprendemos, né, com Juízes, que nós não podemos parar de lutar, não devemos nos esmorecer diante da nossa caminhada, porque o inimigo, ele quer nos derrubar, e a maneira dele nos apanhar nas suas armadilhas, na sua cilada, é quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. Entre Juízes e Samuel, nós temos a história de Ruth, o livro que vai contar ali, né, a linhagem de Davi. Em Samuel, Reis, Crônicas, nós vamos encontrar ali a passagem da teocracia para a monarquia, onde nós vamos ver o Reino Unido, o reino dividido em 2 casas, e o cativeiro que vai vir para o povo hebreu por não cumprirem a lei de Deus, por não andarem ali nos estatutos que Deus havia dado para o seu povo. Então Deus, já na lei, já havia estabelecido um momento, né, um tempo da qual Israel teria um rei, só que o povo, eles antecipam o que é esse desejo de ter um rei, porque o próprio Deus governava, mas eles quiseram ter um homem como os demais povos, que estivesse sobre eles. E nós vamos ver que quando nós adiantamos o tempo de Deus, queremos adiantar, muitas vezes Deus permite que a gente venha receber essas bênçãos,
nós vamos ver que isso pode causar algumas dores, alguns dessabores. É o que acontece com Saul. Então Saul, o povo quis, Deus levantou, mas mesmo escolhido por Deus, nós vamos ver que Saul não trilha pelo caminho da obediência. E nós vamos ver que a sua casa vai cair, a sua dinastia, né? E Deus vai novamente levantar ali uma pessoa para que venha reinar sobre Israel. E nós temos ali Davi, que é esse novo sucessor que assume o trono de Israel. Mas infelizmente os reis, né, que vieram após Davi, né, os sacerdotes, eram um mau exemplo para o povo, e nós vamos ver que o povo, eles caminham também para um caminho do qual era mau aos olhos do Senhor, aonde para corrigir, para disciplinar, Deus permite que eles são levados para outra terra, aonde vem o que ali o cativeiro. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus, ele é amor, mas Deus também é justo. Deus é santo, não compactua com o pecado. E aquele que o homem planta, certamente ele colhe. Então a nação ali plantou a impiedade, a injustiça, a mentira, a maldade. Nós vamos ver que isso foi o fruto do qual eles colheram. Mas Deus, como Ele é o Deus da história que governa todas as coisas, nós vamos ver que Deus não se esquece das suas promessas para com aqueles que são seu, né? Mesmo o povo sendo levado para o cativeiro, foi uma maneira deles serem corrigidos, serem disciplinados. Nós vamos ver que aquilo que Jeremias profetizou, 70 anos, vão se cumprir ali nos dias, né, de Daniel. O povo volta para a sua terra, e nós vamos ver que Esdras, Neemias e Esther são livros que ocorrem, são escritos após o retorno do povo ali do cativeiro. Então, de Josué a Esther, nós temos cerca de um período de 100.000 anos. Então, ou melhor, um período de 1400 a 400, um período de 1000 anos é esse intervalo aí desses livros históricos da qual eles foram escritos. Então os livros históricos nos mostram essa grande verdade. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E tudo coopera para que os planos de Deus eles venham ser realizados. Então, a casa de Davi não cairia, era uma promessa. Aí nós vamos ver que da casa de Davi nasce o que? O Messias, né? Aquele que vai levantar a casa de Davi, embora ela seja reerguida espiritualmente, mas o reino ainda de Davi, de uma maneira terrena, vai se cumprida durante o milênio. E nós também temos os livros poéticos, ou também conhecido como livros, né, de sabedoria ou livros didáticos. Então esses 5 livros que vão de Jó ao livro de Cantares, todos eles mostram que aqui a expressão, o que é relacionado ao homem, né? A mensagem mostra a mensagem que expressa o sentimento profundo que é do coração, da alma do homem. Mostra um homem que é um ser cheio de medos, né? Fragilidades,
temores, mas por outro lado também mostra, né, que o homem é chamado também para ser um adorador, né? O homem com o coração quebrantado, com o coração que se rende a Deus, um coração que confia no Senhor. Então, no livro de Jó, nós encontramos que é um livro que nos mostra, né, sabedoria para aquele que sofre. Então, nós vamos ver que o sofrimento, ele é questionado ali pelos seus amigos, né? E nós sabemos que a causa do sofrimento, ela está relacionada com o pecado, com a queda do homem. Então, o homem, quando caiu, nós vamos ver que o pecado, quando ele entrou, ele traz toda essas aflições, essas tribulações que nós temos na vida, né? Nem tudo, né, podemos dizer, né, que a pessoa está passando é porque ela pecou, mas é consequência do pecado dos nossos pais, e o mundo jaz no maligno. Nós vamos ver o que essa problemática aí, ela ocorrendo em nossas vidas, que é o sofrimento. Então, sabedoria para aquele que sofre. Então, Jó nos mostra, meus irmãos, que nessa vida, né, em tudo nós somos dependentes de Deus e precisamos dele. Também nós temos outros livros, né, o livro de Eclesiastes mostra a futilidade da vida, né? Sabedoria para aquele que questiona a razão do seu ser, a razão da sua vida. Então, o livro mostra ali que tudo nessa vida é vaidade. Mas uma coisa que nós aprendemos, que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, devemos nos apegar às coisas espirituais, nos apegar a Deus, porque no final o espírito e a alma se fundem e volta para aquele que o criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos também o livro de Provérbios, que mostra que sabedoria para aquele que quer crescer, aquele que quer frutificar. Então, são muitos conselhos relacionados para o homem que quer ser sábio. E nós vamos ver que no livro de Provérbios, que a sabedoria, ela está em temer a Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, o temor a Deus, o amor a Deus, vai levar o homem a se afastar do mal, a andar naquilo que Deus propôs para cada um de nós. E temos o livro de Cantares. O livro de Cantares, né, ilustra que o compromisso que o homem ele precisa ter com a sua parceira, com o seu cônjuge. Então, o livro de Cantares, né, mostra da intimidade, do amor, né, da fidelidade que deve existir entre o homem e uma mulher. Então, embora no sentido espiritual as pessoas há essa interpretação aí, as pessoas pegam, né, que ilustra que o amor de Cristo para com a noiva no sentido espiritual, mas no sentido, no aspecto do que foi escrito, do relacionamento conjugal que deve ocorrer entre o homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher, né? Eu sou do meu amado é meu, lá em Cantares 6:3, né? Vai nos revelar essa beleza do compromisso, né? Da intimidade que deve existir dentro do casamento. E no livro dos Salmos nós vamos ver que é uma expressão da poesia a respeito da verdadeira adoração, né?
embora muitos salmos, alguns sejam proféticos, outros, né, messiânicos, alguns didáticos, outros de penitência, mas o Salmo retrata o que? A respeito da adoração. Embora as pessoas pensam que adoração é louvor, né? O louvor é uma das partes da adoração, mas a adoração não é louvor. A adoração é um estilo de vida que agrada a Deus, né? Se entregar e cumprir o propósito de Deus que Deus tem para a sua vida, né? Nós vamos ver que quando Abraão chega ao pé do Monte Moriá, ele fala para os seus moços: olha, eu e o menino nós vamos subir e nós vamos adorar. Então nós vamos ver que diante da subida naquela cena, nós não encontramos ali, né, o louvor, nós encontramos ali a obediência, né? O compromisso em cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele, que era sacrificar ali o menino. Da mesma forma, quando Jesus passa ali por Samaria e encontra ali a samaritana vai perguntar para Jesus: olha, os judeus disse que o local da adoração é no templo. E os nossos pais estão dizendo que o local da adoração é no monte, lá no Monte Gerizim, né? Aonde se adora? E aí Jesus vai dizer: olha, a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, adoração é estilo de vida. Aonde eu estou, eu preciso viver o propósito de Deus para a minha vida. Cumprir a sua vontade, cumprir a sua palavra. Então, essas duas divisões, né, nos revela, né, grandes verdades. Nos aponta, né, que Deus é o Deus soberano que rege a história e que a sabedoria para o nosso viver, ela está em Deus. E nós precisamos, né, ter o que? Essa experiência com Ele, essa comunhão com Ele, para que nós possamos ter o que? Alegria no nosso coração, ter uma esperança de uma vida eterna, para que possamos passar por essa vida sendo fiel a Ele em tudo. Então, a experiência do povo hebreu, algumas vezes, é a nossa experiência no dia a dia. E nós precisamos confiar em Deus em tudo, ter fé e ter esperança. Então, que Deus te guarde, Deus te abençoe. Até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Fique na paz.